Olá, internautas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No Renata Sanches Podcast de hoje, o nosso convidado é mais que especial. Eu estou falando dele, do Léo Bergamaschi. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o nosso Renata Sanches Podcast de hoje. E você é a estrela principal. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico muito feliz e muito honrado de estar dividindo essa mesa com você. Ai, muito obrigada, Léo. Léo, nós vamos conversar um pouquinho sobre família, um pouquinho sobre a sua história de vida, e você vai ficar à vontade para contar aquilo que você achar que é interessante para o seu público, conhecer um pouquinho mais que você. Me conta aqui, você é de Colorado, é nascido em Colorado? Sim, eu sou de Colorado, nascido em Maringá, né? Mas moro em Colorado desde o meu nascimento, praticamente. Entendi. Né? Então, nascido vivo e ali, criado. Nascido e criado. A minha família é ali, toda dali. Uma grande parte da família mora fora, mas devido, assim, à ramificação, né, da família. Entendi. Então, todo mundo tem parente fora. Mas, assim, o principal mesmo se concentra em Colorado. Tá. E você tem irmãos? Não, sou filho único, infelizmente. Ah, tá. Tem vontade de ter? Muita. Tinha vontade de Muita. ter um Eu sempre puxei muito a sardinha daqueles que têm irmãos, né? Sim. Porque eu sempre senti falta de uma companhia. Os meus pais sempre trabalharam muito durante o dia, então eu ficava muito tempo sozinho. Ou com a babá, ou com a minha avó, né? Então, assim, eu não tive uma presença de irmão. Então, eu sempre quis experimentar isso, experienciar como é que seria ser irmão de alguém. Entendi. Né? Mas... O Bergamaschi é da mãe ou é do pai? O Bergamaschi é da mãe. É nome materno, é sobrenome materno. Sério. E o Léo? Quem escolheu o nome do Léo? O Léo, eu acho que desde que eu era pequenininho, sempre foi muito mais fácil, né, me chamar de Léo do que de Leonardo. Entendi. Né, o nome quem deu foi o meu pai. O meu pai que escolheu. Na verdade, era pra eu chamar Guilherme, não era pra eu chamar Leonardo. Entendi. Mas eu me olho no espelho e não me vejo com cara de Guilherme. Realmente, Léo combina muito com você. Não tem nada a ver com Guilherme, E o Léo, eu acho que é um apelido mais carinhoso também, daqueles que são mais próximos, enfim. Até prefiro que me chame de Léo. Então tá bom, Léo. Então, Léo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a sua profissão. Sim. Como que você chegou nessa profissão, há quanto tempo você exerce, como você se auto-intitula, porque você é arquiteto também, né? Sou arquiteto, E também decorador. Também. Qual que é a diferença entre o arquiteto, o decorador e o designer de interiores? Na verdade, o designer de interiores, ele anda de mãos dadas com todos os outros que você mencionou. E tudo faz parte de um único grupo, de um único pacote, que é deixar as coisas mais bonitas, né? A arquitetura, ela foi um marco muito grande na minha vida, porque foi onde abriram as portas, né, verdadeiramente. Eu, quando criança, sempre gostei do lado mais artístico das coisas, né? Então, eu ia nas festas dos amiguinhos, eu sempre prestava muita atenção nos detalhes, eu ia em casamento de pessoas da minha própria família mesmo, e eu ficava prestando atenção nos detalhes, até mesmo no estilo de caimento de toalha de mesa. Então, isso é uma coisa que sempre teve em mim. Eu sempre fui muito detalhista com essas coisas. E você já trabalha com essa área há quanto tempo? Na área de decoração, em termos físicos mesmo, assim, vamos se remeter à minha loja, né? Há aproximadamente 5 anos, né? Mas em arquitetura eu sou formado há 8. Sim. Vai completar 9 anos agora. Eu acho que é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Entre a arquitetura e o decorador. E você não deixa de fazer, eventualmente, o papel de designer também. Não, eu acredito que esteja tudo muito interligado, né? É como os gomos de uma corrente. Entendi. Então, todos eles precisam estar ligados para o negócio acontecer, né? Léo, qual é o processo de criação de um projeto arquitetônico? Certo. Nós sempre começamos ali com a entrevista formal, né, com os clientes, formal e informal ao mesmo tempo, porque nós arquitetos, nós somos convidados a entrar na intimidade dos nossos clientes. Então, quando você vai desenvolver um projeto desde arquitetônico a interiores, você precisa conhecer
todo a rotina da família, o que a família faz durante o dia. Então, tudo se inicia com uma conversa, né? Uma boa e franca conversa do que eles gostam, as cores prediletas, se tem filhos, se não tem filhos, que horas que eles costumam fazer a janta, aonde que eles costumam receber as pessoas da família, os convidados, né? Se eles gostam de piscina, se eles não gostam. Casa grande, casa pequena. Mais uma intimidade mesmo com o cliente. Tudo. A gente costuma brincar, e isso nós brincávamos muito enquanto eu trabalhava em Maringá, num escritório de arquitetura. Você precisa saber até a cor da roupa íntima do seu cliente. Quanto né? mais íntimo for, melhor o projeto vai ficar. Muito melhor, muito melhor. Que legal. E você tem alguma, assim, preferência de algum projeto que você já fez, que você considera inusitado, que você elege ele como o melhor? Eu gosto muito de obra comercial. Eu sempre gostei muito mais de obra comercial do que de obra residencial. Certo. Obra residencial também é muito gostoso de fazer, né? Mas em questão de residencial, eu gosto muito de reforma. Porque entendi. o quebra-quebra pra mim é muito mais gostoso. É muito mais satisfatório você ver o que era e o que ficou do que acompanhar todo o processo e ver pronto depois. Então eu sempre gosto de ver esse makeover, né? Agora, eu tenho como preferência, assim, alguns projetos que eu fiz na área comercial mesmo, né? Agora, nós vamos iniciar inclusive, que eu acho que vai ser um grande marco no meu trabalho, que é o da área profissional da minha mãe. A minha mãe tem um laboratório de análises clínicas em Colorado. Que legal. E nós vamos fazer um projeto extremo. Então vai ser, acredito eu, que seja o que eu vou eleger assim como um dos mais desafiadores e um dos mais bonitos. Tem algum no seu Instagram de projeto arquitetônico que você tem exposto lá pra gente dar uma olhadinha? No meu Instagram de arquitetônico, não. Eu comecei a divulgar apenas algumas coisas para que eu não ficasse muito sobrecarregado, certo? Que imagino, meu Deus. Até tenho conversado assim com algumas pessoas sobre criar um Instagram, um perfil para os meus trabalhos de arquitetura, né? Mas assim, um que vocês podem conferir ali no meu Instagram é o da cafeteria. Ele não é exclusivamente arquitetônico, mas ele é mais interiores, né? Que é a Dr. Coffee de Colorado. Nossa, estive lá semana passada, Léo. Eu não sabia que foi você quem fez aquele projeto, mas ficou muito bonito. Muito bonito. Você não sabe que está dentro de Colorado. Ali você parece que está em Maringá, parece que está em Curitiba. É uma coisa muito linda. Você tem no seu Instagram? Eu acredito que tem algumas coisas dele sim. Caso não tiver lá, vai ter no próprio Instagram da Dr. Coffee, tá? Que vocês podem ver também. É um projeto que ficou tão lindo. Ali nós tivemos uma delicadeza muito minuciosa. Muito peculiar. Isso. Muito porque intimista. O café, a pessoa que vai tomar o café, ela toma o café buscando o quê, né? Então assim, quando você toma uma xicrinha de café que seja... Aqui no seu escritório, no seu podcast, eu lá na minha loja, a gente sente várias sensações quando a gente toma uma xícara de café. E na cafeteria, o principal objetivo meu é que ela fosse sensorial. Que você tivesse experiências, né? Para você, desde uma reunião de negócios até um happy hour com pessoas que você gosta. Eu sabia que tinha sido você, mas eu fiquei apaixonada pelo lugar, tanto que eu quero... voltar lá outras vezes. Mas com certeza vai ser muito bem-vinda. Como você equilibra funcionalidade e estética em seus projetos? Na realidade isso tudo precisa também andar de mãos dadas, né? Hoje em dia as pessoas elas buscam projetos mais funcionais. Sim. Às vezes... acontece muito isso, sabe? Da cliente chegar e dizer assim pra nós, olha, eu quero que seja prático. Eu não ligo que seja nem tão bonito, mas eu quero que seja prático. E funcional. Que eu consiga chegar ali, que eu tenha tudo ao meu alcance, que eu não precise ficar atravessando um espaço muito comprido para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, assim... a estética e a funcionalidade, elas precisam andar de mãos dadas. A cafeteria, ela é muito claro nisso aí. Porque ali a gente entrou em um salão que não tinha praticamente nada, né? Então nós tivemos que transformar esse salão em uma coisa funcional. Para o barista, para a pessoa que for entrar e pedir um café rápido,
para as pessoas que, né, só vão passar para retirar a encomenda. Sim. Então ali tudo precisa ser muito funcional. Então ali nós unimos estética e funcionalidade. Então isso precisa estar junto, andar de mãos dadas. O arquiteto precisa ter sempre isso em mente. O arquiteto, o decorador, porque isso se estende até mesmo em decoração de evento. Eu não posso fazer uma decoração de festa infantil que os convidados não vão conseguir andar. Entendeu? Então ela precisa ser bonita e funcional. Exatamente. Né? Por isso que esses aspectos têm que estar Unidos. Entendi, Léo. Olha. E o mais engraçado é que ali o comentário da Ingrid é muito legal. Porque ela disse assim, olha, aqui em Colorado, então as pessoas não imaginam. Não imaginam. Não, elas não imaginam, né? E nós colocamos a mão na massa ali mesmo pra fazer. Tem pessoas que não... então tô lendo... A Neia, né? A Neia, isso. Foi um projeto às cegas. Nossa. Foi um projeto às cegas. Eles nos entregaram a missão e eles só entraram no dia da inauguração. Meu Deus, foi real. Foi. Nós fechamos tudo e ali foi feita a parte da inauguração. Foi incrível. Não, eu imagino a sensação para eles. Sim. No entanto, que tem um momento no começo do vídeo que ela se emociona muito. Né? A gente daqui tô querendo isso, me emocionar. Que é o local, que é o momento em que eles entram e eles conferem tudo. Olha como era. Era um salão. Era. Olha lá. Era um salão. Olha, Léo. É. E nós transformamos tudo. Ali eu tô colocando o letreiro de uma passagem. Nossa, do Eclesiastes. Nossa, Ela se emocionou. Eram muitos detalhes para eles prestarem atenção. Nós fizemos essa obra em 60 dias. Além de tudo, você é muito rápido. 60 dias. Então, para você aí que está nos assistindo, conheçam as obras, os projetos que o Léo Bergamaschi é capaz de fazer. Não se surpreenda com outras coisas que virão por aí, né, Léo? Sim, e uma coisa que nós fazemos muito no nosso trabalho, eu digo nós porque assim, eu envolvo muita gente no trabalho, sabe? Eu envolvo bastante gente, porque eu gosto de estar bem... assessorado. Amparado. Se estourar algum imprevisto, eu gosto de ter alguém que consiga me ajudar a resolver, né? Então, ali a gente não obriga o cliente a fazer nada que ele não queira fazer, né? Então, assim, como nos foi dada essa permissão de escolher o que a gente quis, de colocar a cor que a gente queria e os detalhes que a gente queria, beleza. Agora, quando não é assim, nós não obrigamos o cliente a fazer nada. Ele faz aquilo que ele quer, né? Então, nossa opinião, ela é mediante a nossa profissão, né? O profissionalismo. Agora, o nosso conhecimento, né? Mas aí o cliente, ele fica muito à vontade para escolher aquilo que ele quer. Perfeito. Essa criatividade, Léo, vem... Não sei te explicar, assim. É um dom, né? É um dom ou uma vocação? Eu acredito que seja vocação e dom. Sabe dois. Por quê? Porque o dom é aquilo concedido por Deus. A vocação é aquilo, é quando você trabalha o seu dom. Que você entende que aquilo é o que você vai ter que fazer. Entendeu? Como você faz e é mestra nisso tudo. Então, eu também, com essa questão, a cliente chega em mim e diz assim: eu quero uma festa do fundo do mar pro meu filho. Em 5 minutos eu crio o layout da festa na minha cabeça. E eu mudo. Dom e vocação. E eu mudo todo o projeto no dia da festa. Eu também sou um pouco assim, mas... Você que fez também lá do Dr. Marcelo Júnior. Foi. Eu achei incrível. É. Eu não sei como nos encontramos lá. Pois é, eu cheguei um pouquinho depois, né? Porque eu tava em um outro compromisso, mas ele também ficou muito contente. Nossa, ficou muito lindo. É, ficou bonito, né? Você vê, as pessoas acham que para fazer um evento precisa ser exclusivamente em um espaço. Não, ali tava na casa dos pais dele, né? Na casa dele, vamos dizer assim, né? E ali nós transformamos todo o ambiente. Então, não, ficou... Eu não sabia se eu estava numa casa, realmente. Ou num evento mesmo, evento, assim. Né? É. Tem uma sala para alugar lá ao lado do Dr. Coffee, né? Tem. Eu vou querer alugar ali para você fazer a decoração. Com certeza.
O seu camarote do rodeio também, bom, se bem que o camarote do rodeio tá muito lindo, né? Mas vai ter, Tá vai ter a muito sua, em maravilhoso. nome de Jesus, o ano que vem vai ter sua mãozinha lá. Com certeza. Tá Nossa, bom? O seu toque vai ter. Mas pode contar comigo. Vamos ter altos projetos. Vamos lá. Como é que você escolhe os elementos da decoração para um espaço? Como que você casa isso? Então, isso tudo na minha mente, ele já vem tudo junto. Por exemplo, quando eu estou... Se você me perguntar assim um dia, Léo, o que você mudaria aqui? O que você faria no meu escritório? O que você... né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Eu tenho tal cor como preferência, né? E alguns elementos assim eu gosto muito também, que dê a representatividade do meu trabalho, né? Que os meus clientes possam se sentir bem confortáveis, que tenham uns locais assim onde a gente consiga servir um cafezinho, alguma coisa. Pronto, já não precisa mais nada. Porque a partir daí eu já consigo levantar tudo. O que eu faço muito para chegar a uma resposta precisa disso aí? Eu vou nas lojas ver os materiais, ver as peças de decoração, ver as tonalidades de cor das tintas, porque uma coisa é você escolher online, outra coisa é você ver aquilo ao vivo, presencialmente, ao vivo. Então, eu sempre visito as lojas, né? No Dr. Coffee foi isso. Eu visitei lojas que trabalhavam com peças a barro, muitas delas feitas à mão, né? Porque ali é um ambiente que teria que transmitir muito conforto, né? Muito aconchego. Então, eu fui pessoalmente, eu escolhi. Então, tudo isso é um conjunto, né? Questão de decoração são os olhares críticos que a gente acaba tendo no decorrer da formação mesmo, da graduação. Sabe aquela coisa que você bate o olho e você já sabe o que precisa ali? Sim. Então, é muito assim que funciona a nossa mente, né? A mente do decorador, do arquiteto, ela é muito rápida. O curso faz a gente ficar assim, né? Eu já tinha uma noção de coisas, mas era muito básico, eu não sabia ao certo. A gente entra na faculdade com meio de incerteza, né? Que a gente não sabe se vai gostar. Ou não, exatamente. Se não vai gostar. Principalmente no início. Exatamente, o início é muito maçante, né? Então, eu falei, não, se o senhor me colocou aqui, então eu vou. E quando eu vi que era realmente aquilo, foi desbloqueando coisas na cabeça, assim, que hoje a gente tem essa facilidade, né? Léo, eu vejo que você fala muito em Deus, né? Você sempre coloca ele acima de tudo. Você se importa de falar qual é a sua religião? Imagina, eu defendo ela para todos e tudo. Eu sou católico. Ai, que legal, parabéns. Eu sou católico e também exerço... Eu sou decorador oficial da paróquia. Então, na igreja, eu que faço os arranjos, eu que faço toda a ornamentação, toda a parte de ornamentação. Você vê como é que são as coisas, né? O Senhor me deu o dom e o Senhor me coloca para trabalhar para Ele também. Para servi-lo. Isso é o mais incrível na minha vida, assim. Nossa, que legal. Eu gosto muito. E eu tô gostando muito desse bate-papo aqui. Tanto que tá passando rápido, demais. Eu também não gostaria que passasse rápido, não. Vamos lá para mais perguntinhas, Sim. Tá bom? Quais são as principais considerações ao decorar o ambiente? Olha, eu acho que entra muito no que eu disse anteriormente, né? Por exemplo, nessa questão do conforto, né? Da funcionalidade. Eu acho que tudo isso são pilares importantes, né? Para você levantar um projeto decorativo. Falando em projeto decorativo, vamos soltar aqui, vamos mostrar, vamos acompanhar um projeto decorativo que eu acredito que é um dos que ficou, assim, muito perfeito, que é o do rodeio. Tá. O do Zion. Isso. Nossa, o que foi aquilo, Léo? Que inspiração foi aquela? E eu não contei nada pra Carol. A Carol não sabia como que ia ficar. Eu tenho certeza que ela imaginou... Na verdade, ali nós fizemos algo muito... porque ali também nós gostamos... A nossa intenção principal era fazer uma coisa muito imersiva, né? E realmente nós fizemos isso. Nós usamos até o espaço da sogra dela. Sim. Né? Que foi ali naquele aras que eles têm ali, né? Naquele espaço.
E a Carol, ela foi, assim, uma pessoa muito tranquila de nós criarmos alguma coisa, de nós elaborarmos alguma coisa, né? Porque a Carol confia muito, sabe? A Carol, ela confia. Então, pra quem assistir esse vídeo, vão perceber que ela até comenta, gente, eu não sei nada do que vai acontecer aqui, porque o Leonardo não me contou. Sim. E Olha lá, feno. Nós abrimos todos os fenos no chão pra dar aquela sensação de country mesmo, né? Aquela sensação de você estar em um espaço country. Utilizamos... Olha que linda que ela é. Eu não a vi pessoalmente ainda. Ela é. Ela é uma pessoa muito especial. Nós utilizamos 35 celas, aproximadamente, para fazer toda a parte decorativa. Nós usamos as rodas de carroça. Eram 12 fotos do Zion, no tamanho de 90 por 60, acompanhando toda a linha do tempo, né? Aquela linha cronológica desde o primeiro mês de vida até um ano. Um aninho. Então nós fomos criando toda essa parte. Ô, Léo, e uma pergunta assim, e um orçamento desse nível aí? O orçamento desse nível, ele é mais agregado, porque nós temos uma maior quantidade de pessoas trabalhando. Sim. Então, ele é sempre diretamente proporcional. Léo, o que faz a festa ficar cara? Eu falo que não existe festa cara. Não tem a expressão caro. Caro é uma coisa que você paga muito e fica feio. Sim. Entendeu? O caro, nessa questão, ele vai agregando valores. Então, a mãe... O próprio Zion e todo mundo vão poder ver essas fotos depois e vão falar, nossa, que preocupação, que cuidado que a minha mãe teve comigo ao fazer minha festa de 1 ano, né? Enfim, então é uma festa que agrega muito valor. Ela agrega, porque são muitas pessoas trabalhando, muitos detalhes. Então, assim, nós começamos um dia antes na preparação, viramos à noite inflando o balão, né? Então ali eu contratei uma pessoa para inflar todos os balões, que é a Joyce, que é a minha parceira de trabalho, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Que legal, esse reconhecimento. E nisso ela foi me ajudando, porque você imagina, você dá conta de tudo, né? E hoje em dia a gente sabe, eu acho que a gente pode expor isso de uma maneira tranquila, porque não existe mão de obra. Nós decoradores sofremos muito com mão de obra. Porque a hora que você treina a pessoa, a hora que você encaminha a pessoa, que a pessoa tá treinadinha, amoladinha pra te ajudar, ela pega, sai e vai fazer o próprio negócio. Meu Deus do céu. Entendeu? Entendi. E é assim que funciona. Infelizmente, né, Léo? Infelizmente. Porque é um ramo que as pessoas têm costume de falar que a gente... São os atalhadores esses. Isso, mas eu ainda vou mais além. É um ramo que o retorno financeiro, ele é rápido, né? Nós não podemos ser hipócritas e falar que não. O retorno financeiro, ele é muito rápido, mas no mesmo modo com que ele vem, ele vai. Porque você vai querer uma festa exclusiva para o seu aniversário. Eu não posso repetir uma festa que eu fiz para uma outra cliente para você, e eu não faço isso. Eu não pego o projeto repetido e eu não repito. Ah, eu quero uma festa do Toy Story. Beleza, mas igual essa minha que eu fiz, eu não vou fazer. Nós vamos mudar algumas coisas, entendeu? Porque eu acho que naquele momento a exclusividade manda. Então, cada festa tem um valor específico, né? Cada festa vai ter aí o seu valor agregado diante da mão de obra, dos materiais, da quantidade de tempo que nós vamos ter para trabalhar. Olha que lindo que ficou. Vamos ver. Ficou muito bonito. Ver. Nossa, essa estrutura aí já existia? Essa estrutura, sim. Ele. E o ponto mais alto da festa foi o rodeio. Porque os convidados atravessaram toda a linha do tempo do Zion e foram para a arena, que estava ao fundo. Então, touro de verdade, peão de verdade, tudo verdadeiro. Foi feita uma montaria em homenagem a ele, entendeu? E cada um dos convidados receberam uma fivela, porque todos ali são considerados campeões. Nossa, né? Que legal. Então, todos os convidados receberam uma fivela de chocolate, feita artesanalmente, uma por uma. E aí cada um recebeu a sua fivela. Léo, e tudo isso saiu da sua mente, da sua cabeça. Bastante. Quanta criatividade.
A Carol também, ela é muito criativa. Uhum. A Carol é muito criativa. Entendi. Quando ela chegou em mim, ela propôs a ideia do rodeio, que eu olhei a arena e eu falei assim, não, vamos meter bala, vambora. Vambora, já que a gente tá aqui e já que isso é a essência. O pai do Zion monta, ele é peão de rodeio, né? Então, eu acho que nessa essência, nada melhor do que ele homenagear o filho dessa forma, né? Não, ficou... Olha lá ela. Então, ficou muito, muito legal. Esse é o pai. Esse é o pai, esse é o Renan. Uhum. Então, olha que legal, né? Todos os peões trajados, com o colete, tudo, e assistindo o touro à moda antiga mesmo, né? Que antigamente assistia-se o touro dessa forma. E depois foi finalizado com o churrasco. Nossa, é um nível, assim, que não dá pra acreditar que isso aconteceu aqui, próximo da gente. A gente imagina isso em lugares muito grandes, né? Sim. Mas olha que coisa mais linda, Léo. Já te quero. Já te quero. Mas foi muito especial mesmo, gente. Cada projeto nosso é um divisor de águas na minha vida. Sabe por quê? Porque na arquitetura, nós também temos que entrar na intimidade do nosso cliente. Na decoração de eventos também. Porque quantas e quantas festas eu fiz dentro da casa da pessoa. Né? Então, às vezes você tem que atravessar a casa inteira para você chegar na área gourmet, para você fazer a decoração. Então, ali você conversa, né, com as pessoas, você vai entrando na intimidade. É muito legal. Talvez você já tenha até comentado. Como é que você cria um ambiente acolhedor e funcional? Nessa questão, eu gosto muito de lugares aconchegantes, sabe? Gosto muito. O seu espaço aqui, ele é muito aconchegante, ele é muito gostoso de você estar, de você sentir, né? É uma energia muito boa. Então, isso nós vamos criando no decorrer do desenvolvimento. Do projeto. Né? Do projeto. Então, gente, eu acho que se nós colocarmos mais madeira e vidro, vai dar mais aconchego do que se a gente colocar muito ferro, muita estrutura metálica, né? Mas o cliente quer uma coisa mais industrial. Então cancela. Então volta para a estrutura metálica, né? O teto pintado de preto, você sabia que isso a cromática das cores na arquitetura é muito importante. O teto pintado de preto, além dele rebaixar, ele anula aquela impressão de que você tá disperso, entendeu? O teto pintado de preto, ele vai te dar essa sensação de aconchego. Entra em um carro que tem o teto cinza e entra num carro que tem o teto preto. Aí depois você me fala. Tá. Até você ficar mais bonito dentro de um carro com teto preto. Né? Ele tem muita... assim, é incrível. Gente, é mágico. É fantástico. Essa festa foi uma das festas mais lindas que eu já fiz. Eu gostei muito dessa mistura de cores, eu gostei muito desse jeitinho que a gente ousou, né? Essa festa foi em Colorado? Foi em Colorado. Nossa, Colorado tá muito bem servido pelos seus projetos. É um pacote, né? Eu costumo dizer que é um pacote. O salão também colabora bastante, né? Que coisa mais linda. O salão colabora muito para que a festa fique bonita. Então... Você vê que é tudo artesanal ali, os docinhos. Isso. Tudo muito, assim... Tudo personalizado, as águas, tudo. As águas em cima era o nariz de palhaço que a criança tirava e colocava no nariz. Tô vendo ali, que coisa mais linda. Nossa, é tudo muito... Personalizado, isso mesmo. O Léo, me conta uma coisa. Está sendo uma tendência, porque eu sempre gostei muito de tudo personalizado. Mas eu percebo que com o passar do tempo, as pessoas estão preferindo mais algo personalizado do que... Muito. Hoje a personalização das coisas tem tomado proporções assim incríveis. As lojas, as papelarias que trabalham com isso... tem lucrado muito e tem trabalhado muito, porque lembrancinha de papel, convite, hoje em dia nós já temos o convite digital, né? Sim. Mas assim, as tagzinhas que vão nas lembrancinhas, é tudo papelaria criativa, arranjo de mesa, centros de mesa, também pode ser desenvolvido com papelaria criativa. Então assim, é muita coisa.
Essas lojas que trabalham com desenvolvimento de papelaria, com balões, têm lucrado bastante. Só que é o que eu te disse. A procura aumenta, o preço aumenta também. Entendi. Entendeu? Então a matéria-prima para fazer isso tudo aumenta. Por isso que as festas são agregadas em valor, né? Mas tá de parabéns, ficou perfeito, ficou lindo. Tem um videozinho ali? Tem. Que coisa linda. Tem o videozinho. E esse... Eu gosto muito de fazer as coisas, então eu pinto os vasos. Eu gosto de posicionar os... Esse é o aniversariante. Eu gosto muito de posicionar os mobiliários. Gente, os bichos. É. Não, A Luane incrível. sabe, eu gosto muito de pôr esses 3D nas festas. E fica encantador, fica perfeito, olha só. Fica bem diferente. Aqui, ó. Nós marcamos aqui todos os nossos parceiros, né? Sim. Então aqui foram marcados todos, ó. Aí tá desde da papelaria, quem fez convite, quem fez as bolachas personalizadas, né? Então é bastante. É uma equipe grande. É uma equipe grande. É uma equipe grande. E legal de você mostrar, de você contar isso, né? Mostra o quanto você é humilde. Claro, porque se você for parar pra pensar, sozinho a gente faz o quê? Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Bem isso. Né? Jesus chamou 12 para ajudá-lo. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia, porque ele é ele. Sim. Né? Mas ele chamou 12. E esses 12, desses 12, 11 ele treinou para que desse tudo certo, para que conseguisse ser feito aquilo que era para ser feito. Né? Então aqui é isso. A gente precisa unir pessoas para nos ajudar. E é sempre assim. Esse é o povo. Nossa. Esse é a festa. Linda. Esse foi o meu primeiro povo, gente. Eu me achava nesse dia. Eu me achava nesse dia. Ficou muito lindo. Porque eu tava, assim, realizado por ter feito ele. Sabe quando você tem a missão de você surpreender? Não, eu imagino, né? Porque no vídeo dá pra perceber esses detalhes. Isso. A missão ali era surpreender. E... Olha a tonalidade dessas cores no azul. Como fundo do mar, lindo. né? Sim. Fundo do mar. O fundo do mar desse final de semana. Olha o povo rosa. Uma gracinha. Já amei o rosa. É muito lindo. Este final de semana próximo agora, nós vamos ter mesmo tema, né? Mas são cores mais fortes. São Você cores já mais quis marcantes. uma cor diferente. Para dar aquele sentido de único. Isso. A cliente chegou em mim e disse assim, eu quero o mesmo polvo que você fez, que é esse. Eu quero o mesmo polvo. Eu falei, não vou fazer. Eu não vou fazer o mesmo. Eu quero uma coisa diferente. Sim. Vamos fazer um polvo diferente. Porque o mesmo todo mundo já viu, né? Agora vamos fazer uma cor diferente, vamos usar uma cor aí que o José gosta bastante, né? Então a nossa intenção é fazer algo bem, bem diferenciado mesmo. Nossa. Mas eu me achava, ficou lindo. Ficou perfeito. Ficou bem bonito. Qual é o papel do designer? No caso, você pode falar do seu conhecimento, embora você faça esse papel também, tá? Na criação de um espaço. Facilita ter toda essa experiência que você tem como arquiteto, como decorador, para fazer o papel também de designer? Muito, muito. Porque é através da arquitetura que o designer tem noção das coisas. Proporção, entendeu? Você tá com a sua treninha do lado e quando alguém chama você para fazer alguma coisa, você já ter uma noção devido à sua formação, devido ao seu conhecimento. Sim. Então, mais uma vez eu repito, está interligado. Anda de mãos dadas. Como é que você trabalha com os clientes para entender suas necessidades e preferência? É através desse diálogo que você tem, esse papo reto? Isso, é através desse diálogo, é através de visitas técnicas, né? Indo até o local, conversando com eles, né? Entrando verdadeiramente no espaço aonde vai ser feito, né? Então isso é muito importante também. E sempre reparar os sinais, né? Nós, arquitetos, precisamos ser muito detalhistas nessa questão. Às vezes, o cliente ele não vai te dizer com
as palavras que ele não gostou. Mas ele vai deixar claro com as atitudes. Entendeu? Então você precisa ser muito perceptivo. Já aconteceu com você alguma experiência? Acontece. Já? Léo? Acontece. Às vezes nós acabamos levando o nosso gosto pro gosto do cliente. Muitas vezes isso não encaixa. Né? Olha, o cliente gosta de uma casa com a fachada toda quadrada. Não é a minha preferência, mas eu faço isso. Eu já gosto do telhadinho aparente, eu já sou mais assim, eu gosto mais do tradicional, né? Casinha de tijolinho à vista, com um jardinzinho bonito na frente, eu gosto muito disso. Mas não é por isso que eu não vou gostar do outro jeito, do outro modo, né? Do outro estilo. Então isso a gente vai equilibrando bem. Mas o cliente deixa muito claro através dos próprios sinais. E a gente tem que estar bem atento para entender. Já aconteceu alguma situação em que você colocou mais o seu gosto e aí já estava numa fase adiantada do projeto que você teve que voltar e refazer algumas coisas? Não, porque os clientes acompanham muito. Eles visitam a obra muito, né? Assim, o único mesmo caso que foi a cafeteria, a Dr. Coffee, onde a gente, né, nós trabalhamos ali só, sem os clientes acompanharem, né? Mas geralmente os clientes, eles fazem as visitas, eles acompanham. Eles vão, eles olham, mas por que isso aqui? Mas por que tá ali? Aquilo ali você vai tirar? Né? Esse estilo de iluminação vai ser aqui? Eu pensei que era lá dentro. Não, é aqui. Entendeu? Olha lá, dá uma olhadinha lá que você vai ver que tá aqui, né? Então é tudo assim, eles gostam de acompanhar. Entendi. Quais são as principais tendências? Aí você pode falar tanto de projeto arquitetônico quanto de decoração atualmente. Quais são as tendências? Você falou muito dessa questão de você olhar ali e deparar, parece que é real. Muito realismo. Quais são as tendências? Olha, em termos arquitetônicos agora, as tendências elas estão se concentrando muito em conceito aberto, né? Sabe aquela casa que você entra, você vê tudo? Você entra na sala, você já vê a área gourmet lá no fundo. Sim. Então já não tem mais aquela segregação de espaço. Porque tem... Bom, gente, a casa dos meus pais tem sala de estar. O que é sala de estar hoje? Hoje já não tem mais sala de estar. Né? Hoje a casa dos meus pais é toda separada, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha, tudo separada com um vãozinho para você passar. Hoje não. Nas casas, a maioria das casas hoje, elas são todas em conceito aberto. Então você entra na casa, primeiro que a ventilação é outra, primeiro que a decoração é outra, tudo acontece diferente, né? Não existe divisões, então você enxerga a sala, você já enxerga a mesa de jantar que já está próximo do sofá, você já enxerga a área gourmet que está um pouquinho mais distante e ainda, quem sabe, você vai enxergar a piscina. Eu tenho uma cliente aqui em Colorado que na hora que você entra pela porta principal da casa dela, você já vê à sua direita a antessala, né, a primeira sala, e já segue sala de jantar, cozinha, área gourmet e piscina, você já vê tudo. Uma coisa só. Né? Então as pessoas elas têm aderido muito nessa questão de conceito aberto. O conceito aberto é a maior tendência em termos construtivos. Entendi. Ô, Léo, na parte de decoração, você faz tudo? Por exemplo, papel de parede? Papel de parede eu já fiz. Já fez. Já fiz bastante. Hoje em dia está sendo substituído pelos papéis, pelos revestimentos mais plásticos, né? Hoje em dia é muito fibra, hoje em dia você compra, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas hoje em dia você compra na Shopee o revestimento. Você pode compra, falar sim, pode falar tudo, né, que você quiser. Hoje em dia você compra no Mercado Livre. Eu tenho uma cliente que revestiu toda a cozinha dela com um revestimento que imita a cerâmica, mas é tudo placa de polipropileno com dupla face. Entendi. Então é tudo coladinho. Fica um trabalho bonito. Fica um trabalho bonito.
né? Eu tenho clientes que instalaram ripado. Acabei de entregar uma obra, eu entreguei uma obra decorativa recentemente, que o ripado que a cliente colocou era da Shopee. Ele é uma espuma e aí por cima vem os filetadinhos em madeira. De longe, você não fala que é um revestimento plástico, né? Uma fibra. Você tem que colocar a mão para você ver. Então, hoje em dia tá muito fácil, né? Hoje em dia tá muito prático. A cliente, ela precisa ter muito cuidado, né, na hora de escolher um tipo de revestimento, de alguma coisa, porque aquilo vai ser visto por ela todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando eu trabalhava em Maringá, tinha clientes que queriam pintar a parede da sala de verde água, vamos supor. Só que ela vai olhar aquele verde água todos os dias. Aí a gente tem a obrigação de dizer assim para cliente, sabe aquele dia que você vai estar com enxaqueca? Sabe aquele dia que você vai estar na TPM? Sabe aquele dia que você vai estar brigado com seu esposo? Você vai ter que ser obrigado a ver aquela cor na sua sala. Aquela cor vai te piorar ou vai te ajudar? Entendeu? Então aí a gente tem que fazer esse alerta. Nossa, é a nossa missão fazer isso aí. Isso. Né? É a nossa missão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como você incorpora práticas sustentáveis em seus projetos? Então, essa é uma questão muito importante de nós levarmos em consideração por conta de tudo que a gente vem acompanhando por aí, né? Hoje em dia, tudo aquilo que a gente for utilizar dentro do nosso projeto, é óbvio que nós precisaríamos e tínhamos que ter o selo de sustentabilidade, né? Desde os materiais, tudo. As coisas mais fáceis, que são esses que eu tô dizendo pra você, que são aqueles comprados em internet, que as pessoas compram, elas mesmas instalam, tudo. Isso é muito mais prático. O quebra-quebra produz muito resíduo, né? Você quebrar a parede, você fazer uma instalação hidráulica, você colocar uma instalação elétrica. Gente, na cafeteria nós produzimos tanto resíduo, né? Tanto resíduo, mas todos eles são destinados de maneira correta. Né? Questão da sustentabilidade. Questão da sustentabilidade. Para você ter ideia, o gesso mesmo, de nós fazermos o forro, né? A forração, ele não pode ser destinado no lixo comum. Ele não pode ser misturado no lixo comum. O papelão, ele não pode ser misturado no lixo comum com o plástico, com o metal. A gente usa muito estrutura metálica. Esses spots que a gente coloca são todos de estrutura metálica, né? Então, eles demoram muito para se decompor. E, na verdade, eles nem se decompõem praticamente, né? Então, aí precisa ser separado, precisa ser recolhido por um grupo específico referentes a esses materiais para levar para o destino, para fazer a quebra, a moer e transformar em outros materiais, entendeu? Então, nós sempre implantamos isso. Eu trabalho junto com o engenheiro civil, né? Tem um engenheiro civil que ele me acompanha nos projetos, a gente trabalha junto e nós temos um termo que nós precisamos obedecer, né? Do descarte desse tipo de resíduo. Então, se o agente passar e ver, fiscalizar, a multa é certa. É certa. De coração para coração. O que significa essas palavras para você? Tá bom? Vamos lá então, Léo. Deus. O que significa Deus para você? É a minha base. O meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã. Que lindo. Família. Acima de Deus. Não, acima de Deus não. Após Deus é a minha família. Sim. Né? Eu acho que é pra família que a gente volta sempre, né? É de lá que a gente sai, é pra lá que a gente volta. Então, depois de Deus é a minha família. E carreira? O que significa carreira pra você? Carreira significa muita coisa pra mim, mas eu acho que acima de qualquer coisa, eu acho que eu definiria como missão. Muito bem. Missão. E sucesso? Resultado da minha missão. Muito bem.
Bom, essa foi o nosso bate-papo com o Léo Bergamaschi, essa pessoa sensacional, profissional exemplar. Quero dizer que foi muito prazeroso conversar com você, Léo. E com certeza nós voltaremos a nos falar. Quem sabe vai ter um segundo encontro, porque tem muitas outras coisas que eu gostaria de perguntar aqui para você. E dizer que foi uma honra receber você aqui no nosso espaço, no nosso podcast. Para mim também, eu estou muito feliz. Me sinto muito privilegiado de ter sido convidado por você. É o meu primeiro podcast. Eu nunca havia participado de nenhum e me senti muito bem acolhido, muito confortável. Eu acho que terão outras vezes com certeza. Sim, Léo. Eu irei vir com muito amor e carinho. Sei que para você é bem corrido por causa dos seus compromissos, mas assim, ter você foi uma alegria muito grande, viu? E pode contar comigo, pode contar conosco e nós vamos conversar sobre alguns projetos que eu tenho. Com certeza, faço questão. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você que permaneceu até aqui assistindo mais esse episódio do Renata Sanches Podcast. Um abraço especial para você que é do Rio de Janeiro, para você que é de São Paulo, para você que é de Minas Gerais, Belo Horizonte e para você que é aqui do Paraná. O nosso muito obrigada. Salva de palmas para o Léo.